Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Tuto Studio, eu sou o Lohan Sorrat. Bem, então vamos dar prosseguimento em nossa série de vídeos de como criar o jogo da forca. Bem, nessa aula nós vamos estar fazendo a função que vai adicionar a dica. Então a função vai ser do tipo void adicionar dica. Bem, então vamos lá, adicionar dica, e a gente vai precisar adicionar dica, void. Vamos exibir na tela. Digite, né? Digite uma dica de até 200 caracteres. Isso. E scanf. Então vamos dizer que char dica vai ser igual. Char dica vai ter o tamanho de 201. Porque na linguagem C o que determina o final de um vetor é o caractere de vazio, se não estou enganado, que é o /0. Então aqui a gente estava fazendo scanf, eu poderia colocar cifrão porcentagem S, só que em vez de utilizar isso, vou estar fazendo da seguinte maneira: porcentagem 200, que ele vai ler até 200 caracteres, e ele só vai parar quando ele receber um /n, ou seja, quebra de linha. E isso que a pessoa digitou vai para variável dica, vetor dica. Bem, depois que ele leu, a gente vai exibir na tela, né? Printf deseja continuar com a dica. Cifrão S, porcentagem S na verdade, né? Dica, ponto de interrogação, S/n. Pronto, sim ou não? Bem, então aqui para a gente ver se a pessoa digitou S/SON, a gente vai precisar de outro caractere, vamos chamar de resposta, certo? Bem, então se a pessoa digitar não, vai ter que voltar a pedir os 200, vai ter que voltar a pedir a dica. Bem, então a gente vai estar fazendo do while, sei lá como fala, em que enquanto a resposta, que é o que a pessoa digitou, for diferente de S e resp for diferente de S minúsculo, ele vai continuar o laço de repetição. E aqui resp vai ser igual a getChar. Pronto. Aqui o que a gente vai estar fazendo? Eu vou estar utilizando o comando nativo do Windows, que é o CLS, que serve para limpar a tela. Então, aqui recebeu certinho. Bem, então, antes da gente adicionar a dica ao arquivo, a gente precisa saber se aquela dica já tem inserida no arquivo. Para isso, a gente precisa fazer? A gente precisa percorrer todo o arquivo e ver se existe algum igual. Se tiver algum igual, ele não vai adicionar. Se não tiver nenhum igual, ele vai adicionar. Se tiver algum igual, ele não vai adicionar. Bem, então aqui a gente vai adicionar um booleano para a gente saber se teve algum erro. Então, vou chamar aqui de erro, que inicialmente vai ser igual a false. Para a gente ter um booleano, a gente precisa importar a biblioteca. Vamos dar aqui no include.
stdball. Pronto. Aqui, para a gente comparar strings, a gente vai precisar também incluir a biblioteca string. Include string, né? String.h. Pronto. Bem, então aqui para a gente estar verificando se se tem alguma palavra, a gente precisa de um ponteiro do tipo arquivo. Então aqui, vou colocar como ponteiro arc. Arc vai ser igual a abrir arquivo. Qual vai ser o nome do arquivo? Dicas.fc. FC me veio na cabeça por causa de forca. O modo que eu vou estar abrindo é do modo leitura, então R. Depois que eu abrir, vou dar aqui enquanto não chegar no final do arquivo, felf arc. O que eu quero que faça? Quero que ele leia a string. Então fscanf arc, vírgula, porcentagem 200 barra 0 aqui. Bem, aqui agora eu vou estar fazendo, eu vou estar colocando, vou precisar de uma variável para armazenar essa dica que eu li, então vou chamar ela de chartemp, que vai ser tamanho 201 também. Vamos dizer que temp, isso. A gente vai ler e vai enviar para a variável temp. E agora a gente vai comparar se str cmp. Se a dica for igual a temp, a strcmp vai me retornar 0. Então se for 0, eu quero que mostre na tela. Essa dica já existe. Além disso, vou dar aqui um /n. E o que eu vou estar dizendo? Eu vou estar dizendo que erro vai ser igual a verdadeiro. E que a gente saia desse laço de repetição. Bem, aqui a gente tem um pequeno problema que é o seguinte: se a pessoa digitar maiúsculo e tiver armazenado no arquivo minúsculo, o strcmp vai dizer que essas strings são diferentes, e elas realmente são. Bem, então a gente precisa adotar aqui um padrão que toda dica ela vai ser armazenada em maiúsculo. Então aqui a gente precisa pegar e transformar a dica em maiúsculo, strupr, isso, upr, dica. Então a gente vai pegar todos os caracteres e transformar para maiúsculo. Bem, então aqui já viu se existe. Se existir, então se existir o erro vai dar como verdadeiro. Então se erro for igual a false, então a gente quer que adicione no arquivo. Então se erro for falso, então a gente vai aqui primeiro. Então arc igual a fechar arquivo, né? Arc. E aqui a gente vai abrir. Aqui dentro desse erro, a gente vai abrir o arquivo no modo A, que é para adicionar. Deixa eu vou dar aqui um F-close, fechar o arquivo, né? Para já adiantar. Agora, o que a gente vai ter que fazer? Escrever no arquivo. Então, primeiro a gente vai ter que dar um fseekend
fseek arc. Então vamos colocar aqui como 0, seek end. Para adicionar sempre no final do arquivo. Pulou para o final do arquivo e agora só falta dar um fprintf, que é para escrever no arquivo. Então, arc, vírgula, a gente vai colocar aqui que a gente quer escrever, que é a nossa string dica. Bem, então parece que está tudo certo. Agora, aqui no main, o que a gente vai estar fazendo? Em vez de ser teste, a gente vai estar colocando como dicas.fc e aqui no modo escrita. Bem, então agora nós vamos estar chamando a função adicionar, né? Adicionar dica. A gente vai ver o que vai acontecer. Se vai dar algum erro. Fruta. Opa, já sei aqui que a gente tem um problema que é o buffer. Então fflush, porque está vindo lixo do buffer. Fflush std. Pronto, limpamos o buffer. Vamos aqui fazer a mesma coisa antes da dica. E aqui vamos limpar o buffer toda vez que a gente for receber alguma coisa. Aqui já existe, a gente também vai limpar o buffer e a gente vai colocar o seguinte, não, na verdade nem aqui, vou deixar assim, fruta s, pronto. Agora vamos ver lá o arquivo fc. Opa, ele não adicionou e eu já sei por quê. Por causa disso daqui. Vou colocar só S. Vamos ver se vai funcionar certinho. Vamos lá. Fruta S. Vamos lá ver o arquivo. Fruta. Adicionou fruta. Agora vamos adicionar objeto. Objeto. Sim. Vamos ver. Ai, como eu sou burro. Já sei, o problema tá aqui, ó. Vamos mudar para A, porque se existir, ele não cria, mas se não existir, ele cria. Agora sim, vamos colocar como fruta S. Vamos colocar agora como fruta. Essa dica já existe. Agora vamos lá, objeto. Vamos ver aqui o arquivo. Olha lá, fruta e objeto. Aí, agora sim, meu irmão. Ai. Bem, então aqui uma outra coisa que a gente precisa fazer é, depois que a gente escreveu, a gente precisa colocar aquela mensagem lá. Aperte, né? printf, aperte uma tecla para voltar ao menu. Então aqui a gente vai dar um fflush std e aqui a gente vai dizer que resp vai ser igual a get char. Bem, aí ele vai voltar ao menu. Vamos ver. Vamos dar aqui um /n para garantir. Aqui a gente vai dar um /n também. Aqui um /n também. Pronto. Tudo bonitinho. Bem, na próxima aula nós vamos estar criando a função que vai adicionar
a palavra.